tivemos muito barulho em relação ao Ministério Público de São Paulo recentemente, vários problemas ali de suicídio de servidores, né, que a gente sabe que é uma realidade. Pô, eu trabalhei no TRT de São Paulo, né, gente? Eu lembro que em uma semana lá teve assim, tipo, 3, 4 casos, sabe? O que, inclusive, cria um estigma, né? Alguém falou assim para mim, nossa, mas eu vejo tanta gente se matando no serviço público. Sim, mas a gente vai falar muito sobre isso, né? Eu só vou explicar primeiro aqui o que aconteceu e eu quero a opinião da Natasha. Eu até mandei um vídeo para você hoje, né? Da menina, o depoimento dela falando que sofreu assédio sexual, assédio moral, que ela pensou em se matar algumas vezes, né? Tem ali uma questão de acompanhamento médico, tudo mais, né? E, cara, eu tenho muitas opiniões sobre isso, né? É muito triste, isso daqui é muito real. E nesse depoimento dela, né, cara, muitas pessoas ali começaram a criar algumas teorias falando que o serviço público às vezes é pior do que a estrutura de empresas, porque o assédio moral é muito grande. E, sinceramente, eu não vejo que é assim. Eu vejo que toda estrutura humana, principalmente em que nós tenhamos ali muito trabalho, vai ter esse tipo de problema. Não, a gente não pode tratar isso como normal, né? Essa menina precisa de muito apoio, sabe? Ela precisa de acompanhamento médico. Creio que ela já esteja já nesse processo. Mas eu queria falar com a Natasha aqui primeiro, pedir a opinião dela, mais completa. Porque a Natasha ela tem experiência em tudo isso. Né? Pô, a gente é casado. Mas é verdade, não é verdade? É triste, mas é real. É triste, mas é real, porque a Natasha trabalhou em grandes empresas, já teve assédio sexual, assédio moral. Ela está há muito tempo aqui no serviço público e eu quero saber dela também se já teve ali um assédio moral no serviço público. Natasha, qual a sua opinião sobre isso? Atenção, revelações bombásticas nesse momento. Bom, primeiro eu queria falar o seguinte, que é muito real o que ela comenta de que quando ela vai denunciar ou quando ela compartilha a situação com alguém, não, você está exagerando, não é bem assim. Todo mundo tenta empurrar ali para debaixo do tapete, é muito real isso. E eu acho que o assédio moral e o sexual, ele está em qualquer ambiente, né? A diferença é que, assim, se você denuncia alguém na área privada, você provavelmente é mandado embora. Esse é o ponto, né? Eu acho que essa é a grande diferença. A gente estava comentando sobre isso no carro, né? Vindo para cá. A gente falou, pô, se ela fizesse isso numa empresa, ela ia continuar doente, desempregada, com problema financeiro ali, às vezes piorando o problema, sabe? Então a estabilidade ajuda, né? Não ia conseguir nem se tratar num psiquiatra, porque aí você sem emprego, você fica sem convênio, sem dinheiro, enfim, só vai piorando, sabe? A diferença do serviço público é que pelo menos você pode denunciar. Você pode se defender com mais segurança, né? E que você não vai perder o seu emprego. Inclusive, eu vou contar minha experiência pessoal aqui. Na área privada, eu trabalhei um tempo como propagandista. E eu tinha um supervisor que tinha acabado de entrar, estava em job rotation, que eles falam e tal. Então, ele era meu chefe, mas ele ainda não tinha sido promovido de fato. E a gente saía para trabalhar sozinho no carro, eu e ele, né? Então é um momento que é muito difícil da pessoa comprovar que ela foi assediada. E é o lugar que o assediador adora, né? Só tá você e ele. Exatamente. Então, tanto que a menina fala que ela ficava sozinha na sala com ele, né? A menina do Ministério Público. Ela fala, não, eu ficava sozinha na sala com ele, aí eu ficava indo para a Copa, né? Queria sair do ambiente. Então, assim, o assediador, ele vai procurar esses momentos que você está sozinho, que não tem ninguém vendo, porque é o momento ideal para ele, né? E eu lembro claramente, fiquei muito nervosa, a gente visitava médico, né? Eu abri o porta-malas do meu carro, comecei a colocar a amostra, a pessoa simplesmente veio do meu lado, a minha calça estava aqui assim, ele puxou a minha calça na lateral e falou assim, você usa aquelas calcinhas fininhas, pequenas? Eu fiquei assim, em choque, sem reação. Aí ele ainda continuou. Você sabia que tem outros jeitos do estagiário ele ser promovido? Meu Deus do céu. Aí eu comecei a falar do médico que a gente estava visitando. Então, esse médico é uma categoria tal, não sei o que, sabe, para ver se aquilo... Porque, gente, você fica sem reação, uma coisa que você não espera, entendeu? E aí, beleza, entrei no médico, visitei ele, entrei no banheiro, na hora que eu entrei na clínica, chorei e tal, um pouco, ele viu que minha cara estava vermelha, e aí ele parou. Só que eu chegando em casa, depois disso, liguei para os meus colegas, né, meus pares da minha equipe de trabalho. Não, que aconteceu isso. Não, você precisa denunciar. Beleza, denunciei. Mas todo mundo apoiou? Não,
2 pessoas falando para mim, Isso você é precisa importante denunciar. falar, eu acho, porque os seus pares também, tipo, alguns que quiseram passar um pano, né? Às vezes acha que você está mentindo. Eu lembro, inclusive, que como a gente é propagandista, depois que eu denunciei, algumas pessoas vieram falar assim, não, mas é porque ela usa decote, usa roupa curta, tá querendo, fica se insinuando. Olha isso. Eu lembro até, só reforçando, né? Que pô, a gente já era namorado naquela época. Já, né? A gente já era namorava. namorava sério já há um tempo. Eu lembro que anos depois, na casa da Rebeca, que era sua prima. E era propagandista E era também. propagandista, né? Então conhecia muita gente e tal. Apareceu um assunto lá que alguma propagandista quer começar a virar burburinho, né? Falando que, não, tinha aquela menina que era uma biscate, né? Começaram a te falar assim. Aí ela se ligou que era você, ela falou: não, peraí, você está falando da minha prima. E aconteceu isso. Então normalmente põe a vítima como a causadora do problema, né? Acontece então, demais assim, isso. é aquela história do você tá de roupa curta, então você tá querendo ser estuprada. Sim. Né? Tipo, não tem cabimento. Né? E para começar, eu estava num ambiente de trabalho, nunca usei nenhuma roupa assim, nego. Não, você usava roupa Social, normal, entendeu? Mas, enfim, eu sei que eu denunciei e alguns meses depois eu fui demitida. Eu só não fui demitida no mesmo dia, que acho que ia ficar muita, né, aquela coisa. E era uma multinacional, então, teoricamente, né, podia também acontecer de me mudar de setor. Mandaram ele embora também mandaram antes, ele embora. né? Mandaram ele embora, deu problema que você denunciou, teve reunião, tudo mais assim, mas mandaram ele embora de boa. Mandaram ele embora. Porque eu entendo a empresa, porque o assédio moral, justa causa, alguma coisa assim, eles têm que ter, o assédio sexual, né, no caso, eles têm que ter como provar. Como que eles iam provar? É difícil. É muito difícil. Eu nunca peguei, eu trabalhei muito tempo também no TRT, você também, né? Eu nunca vi uma prova de assédio sexual, sabe? Alguém conseguir provar assédio sexual. É bem complicado mesmo. É muito complicado, porque ele acontece quando está só você e a pessoa. O assediador normalmente não é vacilão. Entendeu? Isso, infelizmente. Então, o assédio moral já é difícil de ser comprovado, sexual, então pior ainda. Eu nunca peguei um processo assim também. Sim. Eu estou bastante tempo, já vou fazer 7 anos de tribunal. E, por outro lado, na área pública, se eu tivesse denunciado, eu não teria sido mandada embora. Como aconteceu com essa menina, né? Ela conseguiu denunciar, mudaram ela de posição, tudo mais. Provavelmente deve ter tido ali alguma falha também, às vezes do setor médico, acompanhamento, porque hoje os órgãos têm estrutura para isso. Normalmente tem uma comissão de assédio, não tem? Normalmente nos grandes órgãos tem isso. Tem sim, mas a gente fica... O assediado, ele fica com aquela sensação de que a culpa é dele. Entendeu? É muito louco isso. Não? Sim. Por que ele está fazendo isso comigo? O que eu fiz? Que momento que as pessoas falam assim, nossa, mas você deu liberdade. Gente, e aí a gente acaba se sentindo culpado. Então, até para a gente conseguir denunciar é uma barreira, entendeu? Sim. Mas isso que é complicado, né, gente? Eu acho que o principal ponto é esse, sabe? O assédio vai existir, cara. É porque é do ser humano. É do ser humano. Qualquer estrutura cheia de humanos vai ter ali a figura do assediador. Vai ter o hijo de puta. A gente está falando aqui do mundo do trabalho, cara. É um mundo, às vezes, competitivo, sabe? Não só de assédio sexual, mas assédio moral, sabe? Às vezes, assédio moral até aquele assédio moral de pares, né? Igual acontece de pessoas, às vezes, do mesmo cargo, não só daquele que é o seu superior hierárquico. Isso vai acontecer. O principal ponto que nós temos no serviço público, né, More, é a proteção da estabilidade. Que aí você tem ferramentas para se manifestar, para brigar. Né? Sem perder o seu cargo, né? Sim. Eu sofri assédio moral no tribunal já. Revelação. Conta. Bombástica. Uma época que eu estava trabalhando, não vou falar o setor, lógico, né? Porque eu ainda estou no tribunal. Mas a pessoa me ligava, meu coração já dava aquele gelo por dentro. Eu já ficava... Sintoma de pré-pânico, né? Já ficava, meu Deus, essa pessoa de novo. E eu atendia, porque ela era minha superior. Ela me ligava... Fim do dia, tá? 7 horas da noite, depois já despedi. Então, viu? Você não sabe a súmula tal. Eu falei, olha, de cabecinha, não lembro. Então, mas porque até um estagiário sabe. Então, sabe, você começa a ficar nervosa, aí queria chorar. Aí os processos não iam para frente. Então, assim, graças a Deus consegui sair dessa situação, mas foi um tempinho também que você fica com vontade de... Falou, o que está acontecendo? Você começa a achar que o problema é você, que você é burra, que você é incapaz, que você é insuficiente. E aí, graças a Deus, consegui sair desse setor, mas eu já passei por isso. Agora, você
pode falar muito melhor disso, né, Gu? Você sofreu muito mais do que eu na área pública, né? Não. Eu acho que você sofreu, não dá para comparar o que eu sofri com assédio Não. sexual. Um outro ponto, né? Você foi demitida grávida também. Isso daqui é importante falar, né? Como a estabilidade é forte para você por causa disso também. Sabe uma coisa que eu acho que até é uma... Sei lá, pode ser viagem na minha cabeça, mas até uma coisa que, assim, eu engravidei depois que eu sofri o assédio, então, como se fosse Proteção? Um instinto protetivo da mulher de falar assim, olha, eu já tenho dono. Sabe, uma coisa assim, eu acho que isso também influenciou nos meus hormônios da gravidez, e aí logo na sequência eu fiquei grávida. Pode ser. Pode ser, não sei. Sabe, aquela coisa de, putz, Sim. eu preciso e claro, me proteger. Né, pelo amor de Deus, né? Porque aí vem gente falar, não consegue interpretar as coisas aqui no YouTube. Não tá falando que a mulher que é grávida tem dono, né, gente? Pelo amor de Deus. Não, mas você entendeu? Uma coisa bem assim... Aquele negócio primitivo, né? Primitiva, de você pensar assim, não, tipo, agora... Ninguém vai mais dar em cima de mim. Exato. Porque eu tô grávida, eles vão entender que, né? Sim. Então... pode ser. Eu acho uma coisa bem primitiva mesmo, né? Sim. E agora em relação, né, ao que eu sofri no tribunal. Eu fiquei 10 anos no TRT, né? E eu posso falar, depois, quando você está no meio do barulho, né, no meio da tormenta, você não percebe às vezes, Exato. né? Eu fiquei muitos anos sofrendo um assédio diferente. E o assédio, é legal estudar sobre assédio, né? Eu estudei muito quando eu estudei lá para analista, para MPT e tal. Ele aparece de formas muito diferentes, assim, né? Eu sofri um assédio ali por anos, um assédio meio que estrutural do setor que eu estava. E era um assédio assim de acúmulo de serviço, de jogar todo o trabalho para mim sem me dar ali a recompensa financeira, que seria uma CJ. Então eu segurava o BO ali do juiz, fazia todo o trabalho, o cara queria saber assim, não, qual que é o meu entendimento sobre a súmula tal? Tipo, não, liga para o Gustavo, sabe? Então eu fazia o trabalho de assessor, sem ser assessor, né, por muitos anos. Fazia o trabalho de chefe de gabinete, às vezes, sem receber como chefe de gabinete. Fazia o trabalho de desembargador sem receber, né? Inclusive, que eu até conto no livro, né? Eu escrevi um livro sobre isso, que é o melhor trabalho do mundo, e aí lá eu conto várias histórias. Eu lembro que, assim, ficou de plantão, apareceu ali um BO gigantesco de uma greve em hospital, e eu, que era o assistente, tive que resolver porque o desembargador desligou o telefone. Porque eu precisava resolver um negócio com urgência, ele desligou o telefone, simples assim. Eu fiquei naquela situação. Ou seja, você resolveu. Faço ou não faço? Porque eu tô com a assinatura. Né? Ele não sabia nem a senha da assinatura eletrônica dele. Se eu quisesse colocar uma receita de bolo, eu colocaria ali, ele não saberia o que aconteceu. Então, aí, quando começou a acontecer essas coisas, né, eu lembro que teve férias, lembra que eu tirei férias? Continuou aí recebendo processo. Mandaram um monte de processo para mim e eu falei assim, não vou fazer. Como assim? Tipo, eu tô de férias. Ah, não, você pode fazer. Aqui fulano de tal, né, que era o desembargador ou a desembargadora lá, não vou falar quem falou assim, não, o Gustavo consegue, manda para ele lá que depois ele entrega. Né? Aí eu comecei a ficar mal, né? Foi na época que eu comecei a ficar, e isso daqui me deixou doente, sabe? E começou a virar pré-pânico, depois virou pânico e depois virou depressão. Né? Eu lembro que eu não conseguia mais ir para o tribunal. Eu senti o mesmo que a Natasha sentia aqui. Vinha a mensagem do grupo de WhatsApp, eu começava a sentir dor, eu não conseguia. E eu sinto reflexo disso até hoje. O pessoal que me manda mensagem no WhatsApp, às vezes eu demoro para responder, porque eu tenho medo disso ainda. De começar a me dar o ciricutico, sabe? Quando eu vejo o WhatsApp. E virou depressão, né? Eu lembro que uma vez eu estava indo de Campinas para São Paulo trabalhar. Lembra que eu te liguei? Lembro. E, cara, chorando. Eu sou uma pessoa que chora, amor. Nunca. Muito difícil. Muito difícil. Eu tive uma crise de choro que eu não conseguia controlar. Eu quase bati o carro na Anhanguera. E doideira, assim, sabe? Aí quando eu cheguei para medir minha pressão lá no setor médico, eu estava com a pressão tipo 21 por não sei quanto. Então, eu quase tive um troço lá. É só da sensação de você estar chegando no tribunal, aquilo já começava a te dar... Exato. Né? E eu fiquei nessa estrutura, gente, por 10 anos. Eu entrei nesse setor, eu tinha 23 anos. Sabe? Então, eu fui meio que forjado ali. Para mim, era muito difícil. Eu tinha, naquelas pessoas ali, um negócio de gratidão, de autoridade. Só que, ao mesmo tempo, eles estavam atacando no meu... Você entendeu, né? Então, foi muito difícil eu reagir, sabe? Eu demorei muito tempo para entender aquilo que estava acontecendo. E quando aconteceu, eu já estava doente. É que depois que a gente para e olha por fora, assim que a gente vê o que aconteceu, né? Que nesse momento também do assédio moral que eu sofri no gabinete. Eu não queria falar, eu não ia falar para ninguém. Por quê? Porque eu sabia que, de repente, isso podia me prejudicar. Quem que ia acreditar em mim? Você era a ponta mais fraca ali, né? Esse é o ponto também.
E o que eu acho que eles viram em você, no seu caso, foi assim, você entrou novo, queria aprender, fazer as coisas, fazia bem feito, porque você sempre foi muito dedicado. Então, eles viram o que você estava fazendo, começaram a, dou mais, vou dar mais, vou dar mais, vou dar mais. E aí você, com o seu comprometimento, ficava fazendo tudo, fazendo tudo. Então, aquilo foi tomando uma proporção absurda, entendeu? Sim. E aí as pessoas ficaram simplesmente sem limites. E assim, no primeiro ano você não quebra, no segundo ano você não quebra. Cara, quando eu estava assim, no sétimo ano, eu estava já pensando em, dependendo, eu já estava num momento, né, eu ficava com medo às vezes de ir, porque às vezes talvez eu perdesse a noção a cabeça, de ir para cima mesmo, sabe? Eu até escrevi no livro, em um momento eu pensei, exatamente naquele momento da greve, inclusive, eu lembro da cena até hoje, assim, eu pensei em dar uma cadeirada. Juro por Deus. Aí, naquele momento, eu comecei... Pô, eu acho que eu tô ficando não tá tudo bem. Não tá tudo bem, sabe? Imagina o que vai acontecer. Uma cadeirada. Se eu pego e dou uma cadeirada, sabe? Então, naquele momento, eu comecei a quebrar e começou a bater pânico, depressão, tudo mais, né? Pô, eu tive que ter acompanhamento médico. Ficou afastado. Né? Mas, assim, eu tomei a coragem de resolver esse problema. Por quê? Eu era analista estável. E sabe? se não fosse, né? Aí, eu cheguei... Resolvi o problema. Falei, não, vou ter uma conversa lá e assim, tipo, e ele não queria me liberar. Essa pessoa não queria me liberar. Aí eu falei assim, eu não sou servidor seu. Você não está entendendo. Eu sou servidor do tribunal. Sou servidor da União. Eu não trabalho mais aqui. Né? E ponto final. Peguei e saí da sala. Aí fui tomar mais um remédio lá, porque minha pressão já estava quase explodindo, porque ele quis desafiar. E esse daqui, esse assediador, deixa eu contar, ele era um assediador diferente com os homens. Com os homens, assim, tipo, ele ficava mais tipo, nessa questão de volume de trabalho, era um assédio diferente. Com as mulheres, ele ia pra cima, sabe? Assediador covarde, assim. Então, quando ele meio que... Foi a única vez que ele meio que tentou falar grosso comigo, eu falei grosso com ele, ele ficou com medo. Né? Porque é pequenininho e tal. Então. Não tem esse negócio de igual você tá numa sala com uma mulher, é muito fácil assediar, né? E às vezes impor ali uma capacidade física diferente, entendeu? Com o homem é diferente, por isso que as mulheres sofrem muito mais assédio também. Ainda mais uma mulher que tá num cargo inferior, né? Eles usam isso também. Com certeza. Né? Mas aí eu consegui resolver esse problema, saí, né? Inclusive tentaram lá tocar um volume gigantesco, como se fosse assim, não, você tem que entregar, não sei, 40 processos em tipo 15 dias. Só que eu já era ligeiro, né? Eu sabia que eles iam fazer isso. O que eu fiz? Eu montei um backup de processo meu pronto lá e entreguei. Entendeu? Mas aí consegui pagar a minha carta de alforria lá, saí, fui para outro setor, pior até na minha visão, sabe? Porque era um setor horrível, né? Com muito assédio lá, que sempre tem aqueles gabinetes que são marcados, né? Só que assim, quando você é estável, você já sabe se defender, quando você está mais maduro também, né? Às vezes eu percebo que eu demorei muito para reagir, eu demorei para me defender porque eu era muito um pivete, moleque mesmo. E você tinha aquela coisa de eu quero fazer, eu quero aprender, entendeu? Eles se aproveitaram dessa situação. Sim, né? Hoje, isso é muito claro. Hoje eu tenho uma clareza disso, na época eu não tinha, sabe? É algo meio doido assim, mas a estabilidade fica muito fácil de você se proteger. Eu acho que esse é o ponto, né? Então, o concurso vale a pena muito por causa disso também, né? Sim. Você vai ter problema? Vai, cara. É um ambiente de trabalho. Igual você teria na área privada, você concorda? Sim. Só que você briga, você continua com o seu. O que você vai perder, às vezes, é uma função comissionada, um cargo comissionado. Então, isso daqui faz parte do processo, mas depois você consegue melhorar. E tem, sinceramente, gente, né? Parece que quando a gente vê esse tipo de notícia, parece que é todo mundo ruim. Não, cara. A maioria das pessoas que eu trabalhei, a gigantesca maioria, são pessoas assim muito boas. Sim. Muito boas, sabe? Em tudo, no trabalho, tudo mais. Então, algumas pessoas causam um estrago muito grande, sabe? Nesses 7 anos que eu tô também, foi uma pessoa. Uma pessoa. E a Natasha, ela trabalhou em setores muito bons. Eu trabalhei com muita gente boa também, cara. Assim, graças a Deus, em juiz e desembargador também nunca tive problema. Na verdade, essa pessoa ali era minha superior, mas não era juíza, nem desembargadora, nem nada. Né? Sim. Então... Mas é assim, gente, sabe? Tipo, vai ter problema. Só que você tem que aprender a se defender. Até por isso, né? Eu escrevi esse livro, lembra, amor? Quando eu escrevi, foi meio que um exorcismo, assim, desses fantasmas. Porque foi durante a pandemia, eu até fiquei ruim quando estava escrevendo o livro, igual eu ficava na época, né? De lembrar das coisas, assim. É bom pôr para fora. Só que eu sempre falei, cara, esse livro aqui é muito importante para todo mundo que está estudando, porque você vai ter a experiência que eu tive, assim, de 10 anos em um livro de 150 páginas. Não, e você já entra, tipo, armado para se defender. Eu acho que eu entrei no tribunal mais preparada por causa disso. Também. Com certeza, entendeu? Né? Você viu o que eu fiz, o que aconteceu comigo. Não vai acontecer com você de novo, sabe? Então faz parte da experiência, né? Mas leiam esse livro, é muito bom, vocês vão gostar. Está disponível no aplicativo da Aprovação Ágil, tá? Quem tem acesso
Ouro, VIP, tem acesso a tudo lá, vai ter acesso ao livro, ele fica junto com o guia prático. Né? E também a gente vai liberar no Prata, que é uma novidade. Não sei se esse vídeo aqui acho que já tem o acesso Prata liberado. Menos de R$1 por dia para você ter acesso a conteúdo de técnica, metodologia e também a parte das matérias básicas, inclusive.